Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Antônio Anastasia. Ele que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, conversa conosco sobre uma proposta de emenda à Constituição aprovada no dia de hoje, nesse dia em que gravamos, na comissão temática, e que prevê que vacância do cargo de presidente da República nos primeiros 3 anos de mandato automaticamente implica numa eleição direta. Foi isso que foi aprovado, senador? Muito obrigado, Tânia. Meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Senado. Na realidade, é uma matéria muito simples até. Hoje, pela regra constitucional atual, nós temos que, feita a eleição, durante os 4 anos há o mandato. Se nos 2 primeiros anos ocorre a vacância, na regra de hoje, aí nós temos novas eleições, nos 2 primeiros anos. Se for ocorrer essa vacância por morte, por renúncia, por algum outro motivo, nos 2 anos finais, a Constituição prevê eleição indireta pelo Congresso Nacional. A proposta do senador Regufe, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, aumenta esse prazo de 2 anos iniciais para 3. Ou seja, se nos 3 primeiros anos do mandato houver a vacância, nós teremos eleições diretas. Se porventura a vacância se der somente no último ano, aí sim nós teremos a eleição indireta no último ano. Bom, Isso. Essa proposta foi aprovada na comissão. Ela segue para a plenária. Proposta de emenda à Constituição, Exato. 2 turnos com quórum qualificado. 3/5 dos senadores têm que aprovar 2 vezes consecutivas essa matéria. E a vigência? Quando é que entra em vigor se aprovado, se a PEC passar por toda essa tramitação? Porque essa é uma discussão que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, né? Na verdade, há uma discussão de interpretação, de hermenêutica ou de exegese, como dizem os juristas, do artigo 16 da Constituição, que determina o princípio da anterioridade, da anualidade da regra do processo eleitoral, que ela tem de ser modificada 1 ano antes da eleição, ou seja, na eleição que está prevista para outubro do ano que vem, de 18, qualquer alteração a ser válida no ano que vem tem de estar aprovada até outubro deste ano. Então, essa regra existe. E resta indagar se esta regra, que é uma regra que o Supremo entende, inclusive até como uma cláusula pétrea, uma cláusula muito importante da Constituição, se ela estaria ou não aplicada nesse caso. Numa hipótese de haver vacância do cargo presidencial nesse momento atual, que não há vice-presidente mais, então se indagaria se essa emenda, se fosse aprovada até então, ela seria de pronto aplicada. Nós temos, então, defensores, juristas, que acham que sim e outros que acham que não. O que é normal em direito, isso não vai aqui nenhuma questão diferenciada daquela que é própria do direito público. Então, certamente, o Supremo será chamado a opinar sobre a sua aplicabilidade. Eu, pessoalmente, acredito, minha opinião pessoal, é que o artigo 16 é válido, ou seja, nós estamos tendo aqui tão somente uma regra para vigorar a partir de 1 ano em relação das eleições. E a partir, é claro, da sua promulgação. E aí as teses se sustentam, por um lado, porque como não é uma lei ordinária, não estaria submetida a esse... Não, porque a lei ordinária também, porque a Constituição fala em lei no sentido genérico, pode ser emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar. A questão é porque fala em processo eleitoral. Então se indaga se essa cláusula se refere a um processo eleitoral ou não. Então é uma matéria de fato delicada e que, é claro, havendo dúvida, havendo divergência, é o Poder Judiciário que poderá ser eventualmente chamado para dirimir essa questão, se for o caso. Se for o caso, porque além dos 2 turnos que nós já explicamos aqui no Senado Federal, também passa pelo mesmo crivo na Câmara dos Deputados. Exatamente. A expectativa do senhor em função da conjuntura que vivemos nesse momento, de que essa proposta de emenda à Constituição ela vai ser acelerada na sua votação, ela vai ter uma tramitação mais rápida ou não, ou a conjuntura desse momento afeta ou não essa proposta? Na CCJ, esse texto, que significa aumentar de 2 para 3 anos, foi aprovado por unanimidade. Todos os partidos apoiaram, porque a modificação, de fato, ela é singela, ela é importante, mas ela não representa, na visão da maioria, nenhuma grande alteração do sistema atual. Eu acredito que não vai haver grandes dificuldades. Mas é bom lembrar que na Câmara existem também PECs tramitando com o mesmo conteúdo. E essa matéria vai para a Câmara, temos lá também uma comissão especial, vai ser discutido, então não será uma tramitação rápida, pelo menos na Câmara. Agora, senador, o senhor é relator de uma matéria que também diz respeito à questão da presidência da República, que é do recall, não é isso? Do senador
Antônio Carlos Valadares? É o autor, é verdade. Na verdade, é um projeto também de PEC, uma proposta de emenda constitucional, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, uma autoria muito criativa. Ele foi muito feliz na iniciativa do seu projeto, na medida que ele sugere a introdução no direito constitucional brasileiro da figura do recall, que é o nome americano, que na verdade é a revogação do mandato. Não é? Nós estamos acostumados à palavra recall muitas vezes, quando o carro tem um defeito, na verdade, a empresa automobilística fala um recall, é um chamamento de volta. É exatamente a mesma coisa nessa revogação. O que seria? A figura que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, em outros países, ela significa que no curso do mandato, os eleitores que elegeram aquele mandatário, ou parlamentar, ou executivo, não satisfeitos com a sua gestão, acham que ele está administrando mal, de maneira equivocada, não está cumprindo seus compromissos, resolvem chamá-lo de novo à eleição, para ver se ele fica ou se não fica. Como se fosse uma prova dos 9, como se dizia antigamente. É claro que isso tem que ser feito com muita cautela. Por isso mesmo, no substitutivo que apresentamos ao projeto original, nós colocamos de maneira muito clara quais são os passos. Primeiro, só ocorrerá para o presidente da República. Porque o presidente é por ser a figura sempre mais central, mais relevante, chefe de Estado e chefe de governo. No segundo momento, para que haja, de fato, o funcionamento desse instituto, tem de haver uma petição, um requerimento, assinado por pelo menos 10% dos eleitores que compareceram na eleição presidencial. Então, se compareceram 110 milhões de brasileiros, 11 milhões terão de assinar o pedido. Esse pedido virá ao Congresso. A Câmara e o Senado têm de aprovar, sucessivamente, ambas as casas, por maioria absoluta de seus membros. Se ambas as casas aprovarem, a matéria, então, é submetida ao referendo de todo eleitorado. Então, todo eleitorado dirá, esse presidente continua ou não continua. Colocamos ainda algumas cautelas. Isso só pode ocorrer no segundo e no terceiro ano de mandato. Não pode ser nem no primeiro, que está muito recente, nem no último, que já está terminando. Também só pode ocorrer uma vez durante o mandato. E há também uma previsão de que os estados do Distrito Federal poderão incorporar esse mecanismo, caso queiram, nas suas leis orgânicas, ou na Constituição Estadual ou na lei orgânica. Então, isso é um dado importante. E acresço, por fim, Tânia, que coloquei também, como proposta do relator, a matéria está ainda em discussão, que essa proposta só entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, exatamente para evitar o problema que discutimos daqui a pouco. Então, esse tema só ficará vigente no Brasil a partir do próximo eleito, se for aprovado, em 2018. Senador, essa proposta tem, assim, uma inspiração meio parlamentarista ou é impressão minha? Não, na verdade, ela não é muito parlamentarista, porque ela é exatamente um contrapeso ao poder imperial e excessivo do presidencialismo norte-americano. Quando os norte-americanos conceberam um regime político que não era o parlamentarismo, porque é bom lembrar que quando os norte-americanos conceberam a sua democracia, no mundo, naquela época, só havia uma relativa democracia, que era inglesa, que era parlamentarista. Com o passar dos anos, outros países europeus também foram democratizados, mas sempre no regime parlamentarista. Os americanos, então, criaram uma solução muito singular, que nós, latinos-americanos, copiamos, do regime presidencial. Só que os norte-americanos, inteligentemente, criaram mecanismos de contrapeso ao poder excessivo do presidente. Um deles é o impeachment. Quantas vezes aqui mesmo, sob sua entrevista, nós discutimos a questão do impeachment, demonstrando que o impeachment é exatamente o limite ao cheque em branco. Só que o impeachment ocorre quando há um crime de responsabilidade, um ilícito. No caso do recall, não. O recall é o mau administrador, é o mau governo. Não é? Então, isso tudo é uma figura interessante, porque se há um governo ruim, um governo que está impopular, um governo que não está avançando, que não cumpre seus compromissos, suas promessas que ele fez durante a eleição, e ele não cometeu nenhum crime, nenhuma irregularidade, eventualmente pode ser chamado através do recall. Uma questão de ineficiência. E uma matéria como essa, qual é a expectativa do senhor da tramitação na casa? Também é uma tramitação lenta, porque é uma matéria complexa, de alta indagação. Na CCJ ela está sendo discutida. Se aprovada por ser uma PEC, também será submetida ao plenário com 2 turnos, com a necessidade dos 3/5, e depois irá à Câmara dos Deputados. Mas como é uma matéria que, como nós tomamos essas cautelas de evitar as polêmicas maiores, inclusive colocando sua vigência para 2019, colocando os limites, eu acho que ainda que a tramitação seja lenta pela majestade do tema e pela forma de ser uma PEC, ela não será muito controversa, espero eu, e que possa avançar bem e ser aprovada. Nós já vimos alguns legados
gerados pela crise, a partir do trabalho da Lava Jato, por exemplo, uma iniciativa que veio de parlamentar do seu partido, que é o Estatuto das Empresas Estatais, não é? Estabelecendo novos critérios, aprimorando a questão da gestão de empresas de peso, né? Esse tipo de mudança, nós vamos ter legados também no aprimoramento desses mecanismos da nossa democracia, o senhor acredita? Acho que sim, porque é bom lembrar que um Estado democrático, ele é um organismo vivo, ele não é estático, ele é dinâmico. E por ser dinâmico, ele exige uma perfeita e permanente atualização. E a atualização se dá nas leis. Claro que também a lei não pode ser modificada todo dia, como se troca de roupa, que é um processo solene, é um processo onde temos de haver discussão, de se ouvir a minoria, a discussão, ouvir a sociedade. Então é um processo lento, mas ele é dinâmico, ou seja, as modificações consolidadas são importantes. Nós tivemos no ano passado um longo processo de impeachment, do qual fui relator, e em razão do que aprendemos ali, o presidente da comissão, à época, o senador Raimundo Lira, apresentou um projeto de lei muito completo, que trata do novo rito para o impeachment, suprindo lacunas e falhas que ele identificou no processo anterior. Já é um legado. Já é um legado, ou seja, é um processo normal de consolidação legislativa. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.